Boa noite, amados irmãos. Louvamos a Deus pelo privilégio de estar aqui junto com os irmãos para adorar a Deus, para desfrutar de comunhão em família espiritual. Agradecemos às pessoas que fazem parte da nossa vida e ministério, tanto aqui no Brasil como também na outra América. Agradecemos também às pessoas que eram responsáveis, que são responsáveis pelo evento de hoje e amanhã, pelo convite, nos concederam o privilégio de estar juntos, renovar contato com alguns e compartilhar a palavra de Deus. Timóteo e Martia Franklin, a dona Martia é da Califórnia, meus pais são da Califórnia também, nasci em São Paulo, onde eles estudaram a língua e logo foram para Mossoró, Rio Grande do Norte, para servir a Deus na implantação de igrejas. Fui criado em Mossoró, agradeço a Deus pela Baptist Mid Missions, que teve a escola para filhos e missionários, conhecido como a Escola Americana, que foi o nosso conhecimento principal aqui em Fortaleza. E nesse intervalo conseguimos terminar os estudos, fomos para outra América, onde nós nos conhecemos. Deus abriu as portas para estudar as Escrituras lá, já com a direção de Deus de voltar à nossa região para compartilhar a palavra de Deus e capacitar nossos irmãos com a palavra de Deus. Nós amamos a Deus por amar a palavra de Deus, nós amamos a Deus por amar o povo de Deus, nós amamos a Deus por amar a obra de Deus, nós amamos o mundo por compartilhar a palavra de Deus ao mundo. Então Deus nos concedeu 4 filhas. A Natalie casou com o pastor Ariel, que serve junto ao pastor Rubens, na Igreja Batista Regular de Cidade Satélite. Pastor Ariel. A Natalie servem junto ao pastor Rubens, na Igreja Batista Regular em Cidade Satélite, bairro de Natal. E agora temos um netinho, o nome Ben, que tem 2 anos e meio. Também temos a Rebeca no lado de cá e a Rachel no lado de lá. Deus providencia pelos estudos delas no Faith Baptist Bible College, nos Estados Unidos. E agora nós temos a Hannah. Hannah está conosco, agora tem 14 anos, então essa foto faz alguns anos. Nosso ministério principal é junto ao Seminário Instituto Batista Bereano, em Natal, fundado na década 50. O seminário existe para glorificar a Deus, ao servirem as igrejas no preparo de servos do Senhor, obreiros que proclamam as sagradas letras. Então, para ingressar no seminário, além de outras exigências, precisa ser enviado por uma igreja que concorde com a posição doutrinária, porque nosso propósito é capacitar os alunos com mais conhecimento das Escrituras e um pouco de experiência e devolvê-los às igrejas para servirem a Deus. Então não é interessante o seminarista chegar para a igreja e chegar para o seminário e voltar para a sua igreja trazendo problemas à igreja, porque nós existimos para apoiar as igrejas no preparo de servos do Senhor. E ficamos muito felizes pelo ministério do irmão Jailson aqui, conhecer o contexto de ministério dele. O seminário se localiza na zona norte de Natal, se mudou há alguns anos atrás. Foto aéreo da estrutura, temos um ginásio, os prédios mais altos aí, também o prédio administrativo e de ensino principal,
2 blocos de apartamentos. O pastor Almir Cosentino Júnior é o diretor desde mais ou menos 2010, e a dona Vanusa, a filha Laís, casou com o pastor Carlos, estão aguardando a segunda bênção do Senhor. Notícia esses dias, pastor Carlos e dona Laís, serve como auxiliar do diretor, como também ensino, coordena também as extensões. O seminário também disponibiliza o Bíblico Geral, que são os primeiros 2 anos do seminário, disponibilizam essas disciplinas na igreja local, para então fortalecer os obreiros na igreja local. Se a extensão continuar ao longo dos 5 anos e os alunos paguem cada disciplina, conseguem mais ou menos em 5 anos concluir o Bíblico Geral. Temos uma extensão em Santa Catarina, no bairro de Santa Catarina, zona norte de Natal, e também em Campina Grande da Paraíba, debaixo da liderança do pastor Lúcio Pires. Nós também servimos a Deus na igreja local, especialmente junto à Associação de Igrejas Batistas Regulares do Rio Grande do Norte, a IBRERNE, e junto com o pastor Erinaldo, da Igreja Batista Regular de Igapó, bairro de Natal, e também o pastor Rubens, Igreja Batista Regular do Cidade Satélite, em Natal. Estamos servindo na implantação de igreja, debaixo da liderança do pastor Davi, recém-formando do seminário, alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, a dona Sara e o Luca. Então, no bairro de Jardins, que fica na Grande Natal. Na realidade, fica na fronteira da expansão da cidade da Grande Natal, Zona Norte. Então, ministério no seminário e ministério de apoio nas igrejas, e quando não estamos em conferência ou em alguma responsabilidade junto à associação, então estamos no apoio dessa implantação de igreja em Flores do Campo. Adoração em Levítico. Grande tema, grande livro. Um dos livros menos conhecidos pelo cristianismo, pelo qual sofremos muito. Levítico capítulo 1. Convidamos os irmãos a Levítico capítulo 1. Assim diz as primeiras letras de Levítico capítulo 1, versículo 1. Chamou, ou falou, o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse. Vamos orar? Pai Celestial, rogamos as tuas bênçãos e misericórdias sobre nossas vidas, para que conheçamos ao Senhor por meio da tua palavra. Que o Senhor conceda clareza de comunicação, atenção no ouvir, e que o Espírito Santo vivifique nossas vidas espirituais para que vivamos as sagradas letras explicadas, entendidas, compreendidas. Tudo isso para o louvor do Senhor, por intermédio de Jesus. Amém. Mais de 50 vezes no livro de Levítico nós temos esta palavra, o Senhor falou ou chamou. Um estudioso disse 56 vezes. E o livro de Levítico então se torna um livro bastante difícil de ler e estudar em nossos dias, devido à distância que nós temos desse ambiente. Porém, o conhecimento de Levítico não somente vai enriquecer nossa compreensão da pessoa e obra de Jesus Cristo, mas vai complementar muito a vida cristã e a vida da igreja. A princípio, parece que os regulamentos detalhados podem ser enfadonhos,
mas nas instruções desse livro estão embutidos muitos princípios que têm relevância para nós hoje, como a santidade de Deus. E, irmãos, eu não consigo me conter, e na leitura de alguns minutos atrás, quero só levar os irmãos a Êxodo capítulo 15, só para ver um versículo que contém aqui em Êxodo capítulo 15, que explica um pouco, não vamos explicar, mas que realça nossa curiosidade sobre o assunto da santidade de Deus. Deixe seu dedo em Levítico 1, mas vamos para Êxodo capítulo 15, versículo 11, diz o seguinte: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? E eu pergunto, o que é que esse contexto tem com a santidade de Deus, visto que entendemos que a santidade de Deus é a ausência de pecado? Aqui não fala da pureza moral de Deus. A santidade de Deus inclui, mas é mais do que a ausência de pecado. E, amados irmãos, eu amo o livro de Levítico, porque neste livro eu comecei a compreender um pouco mais acerca da santidade de Deus e a relevância da santidade de Deus para nós hoje. O fundamentalismo é um nome pejorativo nesses dias, devido a algumas linhas fundamentalistas de outras religiões e comportamento de pessoas que se dizem fundamentalistas cristãos, mas não se comportam como devem se comportar. Mas meu avô ajudou a fundar uma igreja devido ao liberalismo teológico que alastrou o seu contexto. E eu fui ensinado acerca de separação do mundo. Fui ensinado acerca da separação do mundo. Mas, irmãos, meus colegas e eu debatemos se é para se separar do mundo e da apostasia, e separação secundária, se separa daqueles que associam com o mundo e apostasia, e se for então em terceiro e quarto e quinto grau, até onde é que se separa? O nosso problema é que a gente estava debatendo um conceito sem todo o fundamento. O livro de Levítico, irmãos, nos ensina muito acerca da pessoa e obra de Jesus e também da santidade, entre outros conceitos. Sem dúvida, é um dos livros mais negligenciados, exatamente porque nós não conseguimos ver a sua relevância para a atualidade, quando, porém, se percebe que seus principais temas ou ideias, a santidade de Deus, sua aliança com o povo e as consequentes exigências de um viver santo são eternos e irrevogáveis, torna-se imediatamente clara a pertinência do livro. Irmãos, esse livro acaba com o cristianismo pop, light, gospel, contemporâneo, no sentido popular do uso. Agora todos nós somos contemporâneos, ou seja, vivemos na atualidade, mas o cristianismo contemporâneo é aquele cristianismo que, na linguagem do Novo Testamento, se chama mundanismo, e na linguagem do Velho Testamento se chama semelhante às nações, que é o oposto da santidade de Deus. O ambiente literário de Levítico. Nós temos aqui, irmãos, uma continuação do livro de Êxodo. Acabamos de ler, e chamou
o Senhor a Moisés da tenda da congregação. Está integrado ao livro de Moisés, desde Gênesis a Deuteronômio. E nós temos aqui um progresso lógico ao longo dos livros: criação, rebelião mundial por 3 vezes no jardim, na véspera do dilúvio e na véspera da Torre de Babel. E nesse ambiente de rebelião mundial, nós temos a chamada de Abraão para ser uma família distinta, pela qual todas as famílias da terra sejam abençoadas. Nós temos a multiplicação dessa família, escravidão no Egito, um preparo para receber a terra prometida. E agora nós temos um povo, 600 mil homens capazes para a guerra. Se cada homem tenha uma mulher e 2 filhos, já vai para lá de 2 milhões de pessoas que Deus tirou do Egito. Começou uma família e agora é um povo. E no Monte Sinai, ele estabelece uma nação santa, que inclui a ausência dos pecados dos cananeus, mas é mais do que a ausência do pecado, porque Deus, o povo de Deus hoje, Deus quer que sejamos santos, que inclui a ausência do pecado, mas continua além disso. E então nós temos a aliança abrâmica. Jacó e família desceram ao Egito 400 anos depois, mudança de política, multiplicação, Deus liberta seu povo, conduz ao Monte Sinai para estabelecer uma aliança. A aliança mosaica é a constituição nacional de Israel, em que estabeleceu não a república, nem uma democracia, mas uma teocracia. Deus, o governante, ministrado pelos sacerdotes, sediado no tabernáculo. E então nós temos aqui, no livro de Levítico, a provisão para a adoração. Aliás, no livro de Êxodo, a provisão para a adoração. Nós temos então aqui no livro de Êxodo o grande texto que quero ressaltar hoje à noite, virando uma página se for, ou voltando só um pouco, Êxodo 34, Êxodo capítulo 40, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E então Levítico, Deus fala do tabernáculo. O livro de Êxodo fornece o pano de fundo de Levítico por meio de 3 etapas principais que vamos subdividir: revelação, redenção e habitação. Os redimidos são os que têm o privilégio de adorar a Deus, apesar que toda a criação vai glorificar a Deus. E nós temos então revelação. Para adorar a Deus é necessário que Deus se faça conhecido. Eu sou o que sou, o Senhor se revelou. Redenção. Para adorar é necessário ser redimido, libertado da escravidão, o problema do pecado. E veja que nós temos uma iniciativa divina. O ser humano como escravo não pode se libertar. Precisamos de uma ação divina, uma iniciativa divina que conclui com habitação. Para adoração aceitável, é necessário que Deus abra o caminho. Iniciativa na redenção, iniciativa na adoração. Pois Deus não quer adoração de qualquer jeito, porque Deus é santo. Deus quer que a adoração seja no caminho, como a salvação é o caminho.
Não tem muitos caminhos à salvação, e a adoração é como foi legislado por Deus. E observamos no livro de Levítico como é que Deus quis adoração naquele ambiente, e ao compreender como Deus quis adoração naquele ambiente, nós podemos, em nosso ambiente, trazer a teologia para aplicar na atualidade. Porque teologia e prática andam de mãos dadas. E esse negócio de prática que desanda é um reflexo de uma teologia falha. Não, mas a teologia é o que é importante, as palavras são importantes, o jeito que diz não importa. E então diz palavras boas com atitudes ímpias. Quero que os irmãos observem condenação. O povo de Deus eram escravos no Egito. E Deus, com braço forte e mão estendida, trouxe seu povo do Egito. Embutido nessa imagem, tem o escravo com seus punhos e calcanhares algemados, e a própria corrente forma as letras A-L-G-E-M, algemado, porque eram escravos no Egito, incapacitados para se liberarem, depravação total, condenação, todo pecador destinado à morte e julgamento. E Deus disse: todo primogênito morto, condenado à morte por ordem divina. Mas Deus disse: certo animal com certas qualificações pode substituir o condenado. E então reunia-se a família, se fosse pequena, algumas famílias, imolava o animal com as qualificações exigidas por Deus. Não é qualquer um de qualquer jeito que eu acho melhor. Vocês conhecem a história rumo à redenção. E não somente era a morte do animal que salvava, era necessário aplicar o sangue na porta. Irmãos, nosso Brasil está cheio de cristãos que creem que Jesus é o Salvador, mas não creem que Jesus é meu Salvador. O sangue está lá, mas não foi aplicado. A confiança pessoal na pessoa e obra de Jesus Cristo. Não é que Jesus é o Salvador, mas que Jesus é meu Salvador. E eu passo a crer que Jesus é meu Salvador. E só Jesus pode me salvar da condenação algemado nos pecados. Foram levados ao Monte Sinai para estabelecer a aliança mosaica, a Constituição Nacional da nação, a Constituição da nação de Israel, ratificada com sangue. Moisés subiu ao monte para então receber as instruções do tabernáculo, uma estrutura portátil que então seria não somente a sede do governo, mas o centro de culto ao Senhor. E então Moisés subiu ao monte e recebeu a instrução para a construção do tabernáculo. E nessa construção, então seria o pano de fundo para o livro de Levítico. Para adiantar, lembramos da história do bezerro de ouro. Moisés ficou muito tempo, 40 dias lá em cima, muito tempo para quem estava lá embaixo. Quebraram o primeiro mandamento. A lei não foi um meio de santificação. A lei é boa, mas não é um meio de salvação, nem um meio de santificação, mas a lei aponta quão a quem nós estamos da santidade de Deus. Quebraram o primeiro
mandamento. E a lei funciona assim: não olha para a porta, e todo mundo quer olhar para a porta. Podem olhar só para tirar essa coceira. E então a lei funciona desta forma. A lei é boa, mas eu sou pecador. Enfim, nós temos então a revelação, a instrução e agora a construção. E o povo doaram com muita alegria, abundantemente, para a construção do tabernáculo, com seus móveis. E construíram o tabernáculo, e então nós temos a grande cena aqui no final de Êxodo, que diz aqui, em Êxodo capítulo 40, versículo 34, então a nuvem cobriu a tenda da congregação. O propósito de Deus era para que o tabernáculo fosse não somente a sede do governo, mas o centro de culto ao Senhor. E nessa montagem teológica no mapa, nós temos o propósito da nação de Israel, era para dirigir o seu culto ao Senhor, uma nação mediadora, que resplandecesse a glória do Senhor a todas as nações. Uma nação santa, uma nação distinta, uma nação diferente, não somente ausente do pecado, mas diferente das nações ao redor. Uma luz nas trevas. Deus não quer assim uma mormaça no escuro, ou um calor cristão que dá para sentir nas trevas. Deus quer luz que dói para os olhos do ímpio. Santidade inclui estas coisas. E Deus queria que a nação de Israel fosse uma luz para as nações. E luz dissipa as trevas, luz repreende as trevas, luz incomoda as obras das trevas. Mas luz também atrai o povo que Deus quer atrair. Certas vezes no inverno, as luzes na rua atraem centenas e milhares de insetos. Deus queria que seu povo, a nação de Israel, fosse uma luz nas trevas, mesmo que incomodasse as nações. Hoje, ainda diz em 1 Pedro, sede santos, porque eu sou santo. Um povo de Deus que cultua, que se comporta, que se veste diferente das nações. E deixa eu adiantar, quadrado no mundo redondo. É interessante que uma propaganda de cerveja, alguns anos atrás, tinha uma teologia melhor do que a maioria dos cristãos no mundo. Um povo quadrado no mundo redondo. Não quadrado aqui em cima, mas um povo santo. E então a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E nessa montagem teológica nós temos o Trino Deus em perfeita comunhão entre si, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em grande amor, que é compartilhar essa comunhão com os seres humanos. E a glória do Senhor desceu e encheu o tabernáculo. E o livro de Levítico são 30 dias em que Deus fala do tabernáculo, de como o ser humano pode aproximar-se a Deus. Como o ser humano pudesse adorar a Deus. E nota que a salvação é
pelo caminho, e adoração é em santidade. Tudo isso aponta para aquele que disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde como estáis para a salvação. Jesus conectou com todo tipo de gente para convidar todo tipo de gente para vir a Ele. O único caminho para o céu. E no Evangelho de João ele usa diversas figuras do tabernáculo. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João capítulo 17, a grande oração sacerdotal correspondente ao altar de incenso. E a morte na cruz que corresponde ao propiciatório, a Arca da Aliança. E o véu rasgou. E nós, seres humanos, não somente dos judeus, mas dentre gentios, podem ter acesso ao Pai pelo único caminho que é Jesus. Isso deve nos levar à salvação para quem não é crente, à gratidão para quem é crente, à disposição e dedicação para quem compreende um pouco mais o grande caminho que Jesus abriu. Ele disse: vinde a mim como estáis, para ser salvo, transformado, vivificado, regenerado, não para mais ser defunto. E depois que nós passamos a ter nova vida em Cristo, nós então temos plena liberdade para nadar no lamaçal. Não. Alguns anos atrás, amados irmãos, tinha um cântico que até parece que foi traduzido, mas a primeira vez que eu ouvi foi na outra América, uma melodia, uma sequência de acordes muito interessante e até cativante, mas era: venha como estais para adorar. Negativo, blasfêmia. E amanhã vamos observar que se vier como estais para adorar, vai ser torrado. Nadab e Abiú, porque eles chegaram como queriam, com fogo estranho. Que então nós percebemos que o caminho para a salvação é aberto para todos, mas só Jesus salva. E não é somente saber que Jesus salva, mas receber, aceitar, crer, confiar por completo em Jesus. Não, mas eu preciso ajeitar minha vida, cortar esse vício para receber Jesus. Então está dizendo que Jesus não é suficiente para te ajudar nesse vício. Não, é porque não quero ser hipócrita. O que está dizendo é: não sabe se Jesus tem capacidade para me salvar e me transformar. Confiança total. Não, mas o que é que meus amigos vão dizer? O que é que meus colegas vão dizer? Mas espera aí, deixe isso com Cristo. Não vai confiar nele, não. Único caminho, salvação. Eu quero adiantar só um pouco mais para ver como é esse caminho conforme o livro de Levítico. Nota que Deus agora o Senhor chama da tenda da congregação e ele vai trazer os pré-requisitos para a adoração.
Então chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós trouxer oferta, essa palavra oferta é da raiz da ideia de aproximar. Então a adoração, a oferta é uma aproximação e é um culto e é uma adoração a Deus. Veja que é adorar a Deus. É incrível quão egocêntrico nós somos. Não, essa igreja não me faz sentir bem. Não importa como é que se sente. O que importa é Deus. Então, essa ideia de audiência perante o soberano. Irmãos, mesmo em nosso país, não é qualquer um que chega à vontade para o fórum, chega de chinelo e nem entra, não é? De bermuda também. Se é que vai ter audiência com os governantes, e à medida que o patente sobe, mais difícil é ter audiência, aproximação. O conceito é semelhante. E como é que o pecador vai ter audiência, acesso à adoração, serviço ao soberano Deus? Não é qualquer coisa que eu tenho que eu dou para Ele. Ele colocou o único caminho e Ele estabeleceu as formas corretas para a adoração. Deus é infinitamente distinto da criação, santo. O homem é insuficiente para acesso ao Senhor, mas Deus, em grande misericórdia, providenciou o meio para que o homem pudesse adorar a Ele. Desta feita, o livro de Levítico traz instruções de adoração. Desde o pano de fundo de redenção, salvação e habitação, aproximação desse ao homem para que o homem pudesse aproximar-se a Deus. Então, no livro de Levítico, nós temos uma estrutura muito simples: o caminho a Deus e a caminhada com Deus. Como é que o pecador pode aproximar-se a Deus? E agora, como é que o pecador pode andar em comunhão com Deus? Como aproximar o Deus Santo e como caminhar com o Deus Santo, viver uma vida coerente com a santidade de Deus. E veja que para eu me aproximar a Deus, eu preciso de alguma coisa que vai resolver meu problema com o pecado. Preciso de um sacrifício. Capítulos 1 ao 7 descrevem 5 sacrifícios principais, de acordo com as diversas circunstâncias. Eu preciso de um sacrifício, um substituto pelos meus pecados, porque eu ofendi o soberano governante. E se eu me constituo inimigo do soberano governante, eu preciso uma lembrancinha, para usar nossa linguagem. Mas não é só uma lembrancinha. Eu preciso de um presente. Mas que tipo de presente é que Deus quer? Um par de botas nova? Não. Deus quer algo que simboliza minha morte, minha vida, porque eu sou pecador e eu me constituí inimigo de Deus, e o salário do pecado é a morte. Mas Deus, em maravilhosa bondade, disse: tais animais com tais situação, tais qualificações podem substituir a minha vida em condenação. Eu preciso de um sacrifício. Eu também preciso de um ministro, de um sacerdote, para chegar à audiência dos grandes governantes,
tem que falar com o despachante, com o advogado, com um secretário que fale com o ministro, para então o ministro abrir o caminho. Na linguagem do governo, mas nós temos na linguagem teológica, religiosa, um sacerdote, alguém credenciado por Deus para me dar acesso, para mediar esse acesso a Deus. Quem foi o nosso sacrifício? Quem é o nosso sacerdote? Então veja que a compreensão de Levítico enriquece nossa compreensão da pessoa e obra de Jesus Cristo. O grande centro desse livro é o capítulo 16, o dia da expiação, mas veja que antes do dia da expiação, tem mais outro pré-requisito para a adoração, aproximação ao Santíssimo Lugar naquele grande dia de expiação, por intermédio do sumo sacerdote, que representa o povo. Eu preciso de um preparo desde o fim do sábado. O que eu faço durante a minha semana toda influencia meu acesso a Deus. O culto ao Senhor não começa trazendo para cá domingo às 19h30. O meu culto ao Senhor começa domingo às 22h. Segunda, terça, quarta, quinta. Porque qualquer coisa durante essa semana possa reprovar ou impedir meu acesso a Deus. E as leis, especialmente do 11 a 15, ensina que se alguma coisa aconteceu em minha vida, uma mulher deu à luz, ela está impedida mais de 60 dias, ou 30 dias e 40 dias, dependendo da situação. Se eu tiver algum tipo de micose que enquadra dentro da lepra daquela época, já não posso. Enfim, se eu comi uma bisteca de porco, já não posso também não. Aí eu pergunto, mas por que comer um camarão? Quem não gosta de um camarão à lagosta? Raridade, mas quem não gosta? Ah, não, mas é comida carregada. Se procurar no livro de Levítico, Deus não constituiu essas leis para uma saúde humana, senão os judeus estariam morrendo com 150 anos de idade ou 200 anos de idade, mas não, a taxa de longevidade era a mesma. Então, por que essas leis? Queremos ver amanhã por que essas leis, mas enfim, para eu cultuar a Deus, eu tenho que ter preparo durante a semana, preparo individual e o grande dia da expiação, os pré-requisitos para a adoração, um sacrifício, um sacerdote, um preparo pessoal, e sem esses requisitos minha audiência será reprovada e minha adoração não será aceita, porque a sinceridade não basta. Sinceridade não basta. Por quê? Porque tem um caminho e esse caminho já foi revelado. Não basta dizer, não foi porque eu quis, não. Diga lá isso para o guarda. Não, mas eu não sabia. É para saber. Sinceridade, amados irmãos, não é suficiente para uma adoração. E alguém traz uma apresentação sincera, mas não coerente com a santidade de Deus, está reprovada. E então nós temos 5 sacrifícios 5 sacrifícios apresentados em Levítico 1 a 7. O sacrifício de holocausto, o sacrifício de manjares, pacífico, pecado e transgressão. Também nós temos nos capítulos 8, 9 e 10 a instituição do sacerdócio,
a instrução, a consagração, e depois nós temos a inauguração, e no capítulo 10 a aberração. 2 filhos de Arão trataram com levianidade o Deus Santo. Diversas regras, Levítico capítulo 11 a 15, de preparo especial, preparo durante a semana individual para o culto ao Senhor, que então chega a Levítico capítulo 16, o grande dia da expiação, em que o sacerdote, único dia no ano em que o sacerdote entrava no Santíssimo Lugar. Eu fiz essa direção aqui, mas aqui não é o santuário, aqui não é o Santíssimo Lugar, aqui é a igreja, o Santíssimo Lugar, em que é o sangue do nosso Cordeiro de Deus está aonde? Pergunta injusta, foi na cruz. 1 Pedro carregando ele mesmo sobre o madeiro os nossos pecados, e hoje ele não tem seu sangue no céu, hoje ele está vivo como nosso sacerdote, intermediador vivo, nos representando diante de Deus. Então ele convida os crentes também a adorar em sinceridade e em verdade, em espírito e em verdade. No âmbito do espiritual, não depende de um espaço físico. Agradecemos a Deus pelas liberdades e o espaço físico, mas o espaço físico não é necessário para o culto a Deus. Precisamos um sacrifício, um sacerdote, um preparo e um culto agradável a Ele. A adoração do Deus vivo e verdadeiro é santo. Isso é restrito, regulamentado. Só podem aqueles permitidos mediante os pré-requisitos. Que Deus nos conceda conhecimento da palavra de Deus para que apresentemos a Ele um culto agradável a Ele. Oremos. Pai Celestial, muito obrigado pelas misericórdias do Senhor e a maravilhosa bondade ao nos conceder a revelação acerca da redenção e da habitação do Senhor, para que possamos ter comunhão com o Senhor, e não somente comunhão com o Senhor, mas adoração. Que o Senhor nos faça crescer na adoração sincera, na adoração verdadeira. Louvado seja o Senhor por tua bondade ao conceder tudo isso a teu povo. Em nome de Jesus, nosso sacrifício, nosso sacerdote, nosso intermediador vivo, à tua direita oramos. Amém.